Então, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a 13ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo de escrita de um livro sobre o próprio livro. É nas entrelinhas que descortinamos o seu significado e é entre as linhas que as palavras surgem. Esta 13ª live contra os maus agoiros decorre num período negro da história contemporânea, num dia em que se assinala a solidariedade para com o povo palestiniano. Entre o medo e a malícia que pairam entre nós, conversarei então com Leonel Barbosa, autor deste livro que eu já vos passo a mostrar, Breviário de Medo e Malícia, vencedor do Prémio Revelação Literária da União, deixem-me ver se eu não me engano, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e da Câmara Municipal de Lisboa. O Leonel nasceu em 1986, em Braga, e também se entregou à ars médica, trabalhando como otorrinolaringologista. Isto é para exercitar aqui a língua. Abraçou, no entanto, as letras e, entre poesias, contos, crónicas, tem trabalhos publicados e reconhecidos. Estamos perante, portanto, um dos médicos escritores. Este que é um dos desafios que eu iniciei aqui nesta página e que muito prazer me tem dado sempre juntar cada vez mais nomes a ele. Sem mais delongas, e porque não o quero ofuscar, vou adicionar o Leonel à conversa, porque é para eu ouvir realmente que aqui estamos. Cavalheiro, Ok, sim senhor, tudo operacional. estás a ouvir bem? Sim, sim. Isto é uma experiência iniciática para mim, nunca tinha feito uma live, portanto está a ser bastante entusiasmante. Uma experiência que me está já aqui a conceder e muito edificante. Muito obrigado. E muito obrigado pelas palavras tão generosas e rigorosas, porque tem acontecido muito dizerem que eu nasci em 87, nasci em 85, não sei qual é o problema com o ano de 86, mas no caso certo, a minha data de nascimento, e tu foste diretamente. Amos, muito obrigado por esta introdução tão generosa e pelo teu trabalho. Obrigado, obrigado eu. E realmente é de facto um privilégio. Eu comecei o desafio dos médicos escritores em 2021, salvo erro, e é a primeira vez que estou a falar realmente com um médico escritor. Opa, como assim? Andas a Posso abordar chamar as assim? pessoas há um ano. Em que embuste é este? Fabuloso. Olha, eu se calhar para pontapé de saída ia só ler aqui o excerto que eu aqui assinalei dele, só para. Vamos embora. Ok. Ah, pá, tu estás a ouvir-me, eu estou a tentar perceber se eu estou a falar pelos auditores ou não, mas tu ouves-me assim? Eu ouço assim, sim, Ah, perfeito. pá, então esquece, estava a usar aqui esta parafernália sem necessidade nenhuma. Pronto, ignora. Eu presumo que isto faz a parte do encanto de uma live, todas estas falhas e estes desacertos. Claro, é para quebrar um bocadinho o gelo também, não é? Não, para quebrar o gelo, como tu sabes, o vinho branco. Mas, por favor, não te impeço. Muito obrigado. Vamos a isto. Então, esta tem muito a ver então, com a nossa prática. Principiou então a reabilitação da pupila, os braços varados, aflitos, os olhos leitosos, carcomidos pelos ossos, invisíveis das bactérias, com provas de doença. Mas não ponte. Quem diria que era ela o ponto de partida? Não era o mundo que presa um terreiro de guerras, ou se homens e homens fossem entre homens e a peste, e se Deus a escolheu, e era dele o ato, porque culpar a foice e não o feito. Escolhi esta parte porque Adequadíssimo. é a nossa prática. Adequadíssimo, adequadíssimo. Para além de ter aqui uma relação não só da prática médica, mas também da relação com o culto religioso, não é? Uhum. Que aqui eu sou de Braga, como tu já indicaste, e então a minha infância, é em Portugal em geral, mas foi varada ela também aqui pelo credo cristão e pelas ameaças do inferno e pela mão opressora da divindade. Portanto, aí na peçonha do conto que tu leste também terá de ser um instrumento do divino e através, neste caso, de um artifício médico. E ela
esta questão até foi muito retratada, não sei se bem ou mal, lá está, também não quero estar aqui em problemas, mas foi retratada numa série recente da RTP. Esta questão de Braga, da religião em Braga, É verdade, é verdade. estava a lembrar. É verdade, sim, ou seja, não só Braga tem essa uma dualidade curiosa porque apesar de ser uma terra um bocadinho beata, não é? E tem uma tradição de acolher aqui toda a hierarquia eclesiástica desde tempos imemoriais, mas acaba depois por ter também escritores e artistas um pouco subversivos, porque exatamente onde mais a opressão se faz sentir é onde surgem talvez as vozes mais reacionárias não, de oposição a essa opressão e então acaba por ser um lugar em que medra este espírito revoltoso, este espírito mais intransigente, talvez. E então, começando já aqui as perguntas, queres dizer primeiro alguma coisa sobre o livro ou não? Se eu quero dizer, então posso. Eu sinto sempre, quando estou a falar do livro, que estou a fazer as campanhas promocionais das televendas. Pronto, Porque é isso sempre. também, como veio o Natal também. Acho lindamente e acho que, para além de ter uma gramagem de página extraordinariamente delicada, que acho que o utilizador comum vai apreciar, tem uma capa primorosa feita pelo Gustav Klimt e não por mim, que também é um artista de renome, portanto já tem dois motivos para adquirir o livro. O que é que eu tenho a dizer? O livro nasceu de um trabalho de escrita, talvez de um ano, 2 anos, porque quando eu terminei a especialidade, conheço bem o percurso, nós temos durante o internato, é tudo um bocadinho trabalhoso e temos imensas tarefas e trabalhinhos e trabalhecos, e então estamos sempre assim avassalados. E quando terminei a especialidade, há uns 6 anos, comecei um projeto chamado Inconsciência, que é In-Consciência, que era um blog em que eu me propus todas as semanas a criar um objeto literário, um texto, fosse um poema, um conto, uma crónica, uma crítica, e tentei coligir pessoas que foram atormentadas com a minha literatura todas as semanas, com uma mailing list, em que eu fui forçando-as a ler, e então era uma espécie de um laboratório de escrita em que eu fiz como se fosse uma escola para mim próprio, em que tentei lhes estimular e principalmente explorando caminhos, nomeadamente formas, por exemplo, narrativas, tipos de narrador, dentro do narrador direto, indireto, discurso indireto livre, discurso direto. Portanto, era uma espécie de escolinha de literária que eu fiz para mim próprio, em que explorava também os temas, e então tinha, durante um ano, foi uma coisa muito exigente, muito para mim, muito compensadora, porque depois gerou muitos contos, mas era muito exaustivo porque acabei por também criar a expectativa nos subscritores de que receberiam um texto todas as semanas e então angustiava-me se não entregasse. Às vezes até entregava textos um bocadinho mal revistos e ali com algumas incongruências e depois passava o tempo a editar no dia seguinte. Mas, pronto, foi através dessa experiência do Inconsciência comecei a delinear já um caminho do que poderia ser a minha literatura e dos contos que eu achei que faziam mais, que estavam mais bem compostos e que representavam melhor aquilo que eu queria dizer, criei este livro. Portanto, o livro é muito multímodo, é muito assimétrico, os contos são todos muito diferentes, têm temas muito distintos, não são necessariamente prolixos, que é sempre algo que os meus amigos têm sempre receio quando eu digo escrever alguma coisa, porque acham que vai ser algo de impenetrável e hermético, como está a ser provavelmente esta conversa, mas há contos com uma linguagem muito depurada, há contos que remetem para contos infantis, de acordo com a estrutura, há outros que são talvez um bocadinho mais experimentais. Portanto, é para todos os gostos, já para a família toda, adquiram, deem aos vossos familiares, é um ótimo centro de mesa. É isto que tenho para dizer em minha defesa. Um brinde ao livro. Um brinde então. É um brinde, meu querido. Pronto, mas segue a tua preleção, que eu não me calo. Se me deixar, eu falo aqui durante horas. Eh, então, a primeira questão é o facto que nós lidamos com, costumo dizer que nós lidamos com o ser humano na pior fase da vida dele. A doença é sempre a pior fase da vida dele.
facto faz estas diferentes facetas do mal e do bem para depois produzir este livro. E depois outra questão mais filosófica, até a retórica, que é de facto o que governa a nossa existência. Muito bem, muito bem. É assim, o fato de. Eu acho que eu já tinha esta tendência um bocado catastrofista antes de ser médico, esta visão meio obscura da vida. Não é obscura, mas não sei se é um mecanismo qualquer de sobrevivência evolutivo, mas sempre olhei para a pior possibilidade possível de uma situação, que é se este carrinho de mão vai por esta ladeira, quantas pessoas vai decepar pelo caminho? Em vez de ter, vai levar estas espinhas lá abaixo ou não. Portanto, já tinha um bocadinho essa tendência, mas claro que a medicina acabou por me colocar, ou melhor, primeiro acho que foi uma situação de grande privilégio, não é? Tu compreendes isso perfeitamente. Tu nem sabes muito bem o que fazer com esse acesso que te é dado àquela vulnerabilidade, porque é tão avassalador tu sentires que alguém que tu não conheces se apresenta totalmente despojado à tua frente, não é? Com os sentimentos em carne viva, de uma forma tão exuberante, que tu nem estás preparado para lidar com essa assimetria entre a tua intimidade com a pessoa e aquilo que ela te apresenta. E então é tudo muito intenso e é também muito rico em termos de matéria literária e, portanto, esse acesso a momentos de grande sofrimento é também, lá está, um laboratório de pesquisa, mas também é um laboratório de confronto com a intimidade com o outro. Eu acho que, para mim, pelo menos, a escrita é muito uma forma de tentar transformar-me no outro. É a alteridade shakespeariana, não é? Não é necessariamente eu tentar descrever o que entendo sobre o outro, mas tentar ser o outro, tentar transformar no personagem de maneira a que eu me anulo totalmente na escrita. E esta experiência que a medicina te permite de tu estás perante alguém que te entrega em 5 minutos a totalidade das suas vísceras emocionais, esperemos que não as outras, mas é algo que te treina imensa sensibilidade e te permite compor mais facilmente o que é a vida interior dos outros indivíduos. A tua segunda pergunta era quanto ao medo se governa a nossa vida. Eu acho que sim, a razão pela qual a espécie humana prospera pelo planeta, não é? Nós só cá estamos porque temos uma grande capacidade para aniquilar tudo o que nos ameaça, desde os tempos imemoriais que andávamos com lanças pelas planícies africanas. Portanto, sem dúvida nenhuma que se não fosse provavelmente o mecanismo emocional mais poderoso que tínhamos, não estávamos constantemente a pensar em formas de nos preservarmos, não é? Constantemente, seja contra a doença, seja contra o inimigo, e pronto, tu começaste esta conversa, este monólogo com a referência à Palestina, mas o medo, que eu presumo que seja, na verdade, a forma mais radicular da malícia. Portanto, a malícia é uma derivação do medo, não me parece que exista um mal radical, essencial, diabólico. Existem consequências de equívocos, de uma abordagem equívoca das coisas, motivada pelo receio de nós sermos aniquilados, da nossa liberdade, da nossa diversidade ser aniquilada. Portanto, sem dúvida nenhuma que entre o amor e o medo são provavelmente as duas formas. Amor, digo, a necessidade de vinculação ao outro, e não necessariamente o amor trovadoresco, e o medo de aniquilação, que governa tudo, não é? Provavelmente temos aqui os dois polos essenciais que conduzem a raça, não é para isto, que conduzem a espécie, que conduzem a arte. E até próprio amor, e agora podemos entrar aqui numa coisa psicanalítica a falar de relações. Eu não vou entrar por aí, não te preocupes, mas até o próprio amor, em grande parte, no início da vinculação a outra pessoa, quando apaixonas, acaba por ser um misto entre o êxtase exuberante de estar perante dessa pessoa, o medo de a perder, o medo de sermos deixados por ela, o medo de não sermos suficientemente cativantes para ela. Portanto, somos governados constantemente pelas nossas insuficiências e, portanto, o medo, enquanto força motriz da vida, é sem dúvida um elemento fulcral. Bem apanhado. Tens toda a razão. Matéria e antimatéria. Muito bem, exatamente. Tendo o medo tanto de matéria quanto antimatéria. Mas sim, Realmente são de facto dois dos temas
que governam a literatura, não é? Sim, é sempre uma derivação do medo, não é? Quando falas em violência, quando falas em opressão, quando falas, sei lá, em apaixonado, ou seja, em sobrevivência, em colonização de outros planetas, ou seja, nasce sempre simultaneamente do entusiasmo humano, mas também do receio de que não seja suficiente aquilo que já tens, ou então, se formos ainda mais atrás na questão filosófica, de acharmos que o nosso sentido essencial não está a ser cumprido, que estamos a desperdiçar o nosso potencial existencial e que ele está algures lá à frente e esse medo do desperdício continua a morrer. Aliás, até te move de maneira patológica porque acabamos por estar constantemente a correr em busca dessa, ou melhor, a fugir desse medo e tentando a fuga para a frente, não é? Tentando suplantá-lo sem termos tempo suficiente sequer para analisar quais são as nossas verdadeiras inquietações, quais são as nossas verdadeiras motivações. Um, e é isto. E agora, uma outra questão. Ao longo os contos vão sendo feitas ao outro lado. Pois é, crees que esse- não estaremos bem preparados para lidar com o finito? A finitude ainda é algo, um bicho-papão que nós temos na nossa. E se pensas que a literatura poderá ter um papel na identificação desse outro lado que existe? O outro lado, portanto, uma espécie de um pós-vida, não é? Ou uma existência extra-física, extra-material. É assim, eu acho que diz muito acerca do nosso narcisismo coletivo o facto de nós não conseguirmos imaginar o mundo sem nós, não é? Nós achamos que somos fundamentais à existência do cosmos, à oscilação das esferas e às rotas dos planetas. E acho que, lá está, uma vez mais, o medo da nossa irrelevância torna-nos absolutamente sequiosos pela ideia de um pós-vida, não só para redimir o potencial sofrimento que cá vivemos, mas que garanta que a nossa frágil identidade não tenha sido totalmente efêmera e vapida e que nós não tenhamos sido só um lampejo. Portanto, acho que sim, essa ideia do pós-vida e o além nasce muito do nosso momento da irrelevância. E relativamente, perguntaste-me depois de conta pós-vida o que era, desculpa. A pergunta é se a literatura poderia ter algum Hum, papel na desmistificação. claro. Eu acho que a literatura, e faço como és um que eu acho, parece logo aqui um desafio, parece logo aqui uma quesilha. Mas a literatura é, para mim, isto falo de forma suspeita, enquanto um afiliado obsessivo por literatura, mas é uma forma de obtenção de uma experiência existencial que não é possível de outra forma, de expansão, naturalmente, da vida, portanto, é uma forma de ampliar as possibilidades que um corpo, uma mente, nos concedem. Portanto, nós nascemos com um corpo, nascemos com uma mente, e as experiências que nos são acessíveis são limitadas pelo tempo que temos para viver e pela velocidade com que as nossas pernas se mexem. Provavelmente alguns. Sim, sim, é um facto. A literatura não é só o facto de nos apresentar outros mundos, outros personagens, mas faz de uma maneira que nenhuma outra de forma artística o consegue, na minha perspectiva, habitar num de evidências. Nós habitamos verdadeiramente o espaço intelectual de um outro indivíduo. Nós ocupamos a mente em todas as dimensões em que ela se expressa de um outro indivíduo, de uma outra civilização, de um búho, por exemplo. Não tem que ser sequer de uma pessoa. E, portanto, se há alguma coisa que a literatura faz é demonstrar o quanto há para além das possibilidades físicas, porque mesmo que seja só uma alusão, mesmo que não seja o livro por si uma descrição dessas possibilidades, já alude a algo muito mais vasto. E por isso, primeiro distrai-nos dessa nossa obsessão, não é? De pensar na morte. Porque nos dá uma visão muito mais ampla do que é o cosmos e de alguma maneira também cria um fenómeno interessante, a meu ver, que é nós, a cultura é uma espécie de um silicício, ou seja, uma espécie de, nós somos todos como pequenos elementos de um grande mosaico que é unido por essas fibras que são a cultura, seja a literatura, seja a arte, e portanto a nossa existência é perene e perpétua enquanto essa arte persistir, porque todos nós somos um elemento fundamental da criação da cultura humana e de alguma maneira, nós temos é muito, lá está. Eu acho que escrevi um poema há uns tempos acerca do que é a unidade, ou seja,
se o indivíduo poderia não ter sido, quando o mundo foi criado, definido como algo que circunda um só corpo, mas se calhar um corpo, 34, porque é que foi um? E nós temos um pouco uma obsessão com a identidade, com a individualidade, com o eu. Enquanto que o entendimento do homem como sendo uma totalidade, ou do homem como uma parte de um vitalismo, não é? De todas as coisas vivas, e já parece o credo Nicéia, e o homem como parte de toda a massa cósmica, a nossa solidão acaba por desaparecer. Eu estou a derivar, mas basicamente porque a literatura nos dá um entendimento, uma espécie de uma pista para uma vastidão muito superior às nossas limitações físicas, e isso é o suficiente para mim, e é o que basta para apaziguar esse desespero de sobrevivência que nós temos, porque eu agora parece que estou-me a citar constantemente, isto é uma coisa terrível, super pedante, mas uma coisa que, também, que eu escrevi num poema é que a poesia não é uma alternativa, tal como a literatura não é uma alternativa, ou seja, não é simplesmente uma forma alternativa de dizer o óbvio, é uma em si mesma uma experiência incomparável e uma experiência insubstituível de aceder a uma área do humano que nenhuma outra forma de experiência consegue. Portanto, a literatura não é só uma descrição do mundo, é o mundo. A literatura é, por si, algo perfeitamente legítimo e, portanto, como forma de expandir a experiência humana até os limites possíveis, temos que ler, e temos que ler, se possível, coisas que nos desafiem. Não é só coisas escritas, a literatura per se, não é? Como nós. Vou ser pedante uma vez mais, mas quer dizer, há escritos, não é? E há literatura de qualidade. Não vou dizer que é a minha literatura, mas literatura que nos desafie, que eu acho que é isso que a literatura deve fazer. E já me calei, pá, desculpa. Não, mas eu agora que eu gostava de dizer, eu não sei se viste uma série chamada C7. Nossa, maravilha. Ok. Agora, Era um bocado o sim, sim, exatamente. Ou seja, temos as redes neuronais que nos ligam e que somos mais do que. Bem lembrado, bem lembrado. Fabulosa, grande realização. Pena que cancelaram uma segunda temporada. é verdade. Um blog de reviews de séries. Quem chegou agora, temos aqui a rever as séries mais badaladas de 2023. E agora outra que eu também achei curioso. Usas constantemente, ou seja, frequentemente, não é constantemente, é frequentemente. Temos assim mais erudito e vastas referências literárias. Para de alguma forma homenagear a língua e a literatura também. É assim, eu acho que nós estamos a construir cumulativamente o edifício literário, não é? Portanto, nós estamos a colocar mais um degrau. Não quero ter a pretensão de achar que me ponha ao nível de um Balzac ou de um Proust, mas nós estamos, se possível, a avançar a causa literária um passo mais, ir um pouco mais adiante, e o reconhecimento não só dos autores, mas daquilo que eles tinham de específico, o que o Harold Bloom chamava do daimon, não é? Do ente, do gênio particular de cada indivíduo, ajuda-nos também a perceber o que há de novo naquilo que nós fazemos e, de alguma maneira, darmos uma espécie de, lá está, de um degrau anterior para podermos dar um passo acima. Portanto, eu tenho um pânico também de me acusarem de plágio. Por isso, se há alguma referência que eu acho que fica interessante num texto e que, sei lá, foi referido pelo Oscar Wilde ou Chekhov, eu tenho alguma maneira de indicar que isto é do Chekhov ou do Oscar Wilde. Não vai alguém achar que aquela citação saiu do meu encéfalo e eu depois sou acusado de plagiador, que é uma coisa que me deixa absolutamente em pânico. Por isso, eu sou apaixonado por cultura e sem nenhum tipo de prepotência, porque, como te digo, nós temos um privilégio de ter uma acumulação sedimentar de arte e de cultura feita por pessoas com um nível intelectual e criatividade superlativo e não o utilizar, não é? Ter à disposição essa abundância de beleza e não utilizar seria um sacrilégio. E por isso mesmo, é como um fã, não é? Quantas pessoas é que não me param de falar da Taylor Swift ou da Beyoncé constantemente? Eu próprio. Mas é difícil, é quase um bocadinho o síndrome do fã. Tu estás perante uma determinada situação que te relembra um contexto checoviano, tolstoiano, e não invocares o autor para estar contigo ali naquele momento. Portanto, cria-se uma espécie de um concílio
de mortos e vivos, que acho muito cativante. Tenho ali à minha roda todo o panteão de autores de quem eu gosto e trazê-los para ali diverte-me. Também escrevo porque me diverte, não é? E não é de todo, ou seja, não acho que tenho um papel civilizador e estou aqui a tentar mostrar que para uns poetas da geração de 70, ou quem são os poetas românticos do romantismo inglês, trago-os verdadeiramente. Aliás, às vezes eu tenho medo de fazer isso e de ser acusado de pedantismo. Na verdade, faço porque me traz uma grande alegria poder partilhar o palco do que estou a escrever com essas figuras e que eles estejam ao meu lado, como patronos e como personagens. como fontes de inspiração. Sempre, constante, constante. Eu neste momento não estou. Eu sei que para um escritor ter uma parede branca atrás é muito pouco elogioso, mas eu acabei de chegar a Braga. Isto não é o meu quarto. Eu vivo em Lisboa e vim cá passar uns dias com a minha família e acabei de chegar e então o que tenho por trás de mim é uma porta, o que pode ser uma metáfora para todos os caminhos onde eu vos posso levar literariamente. Não tenho, é a minha biblioteca, portanto, ao contrário de ti, que tens aí um acervo bastante robusto. Vou passar por analfabeto, mas pronto, tudo bem. E agora uma pergunta só para sair um bocadinho Vamos nessas a isso. questões literárias. Porquê Gustavo Klimt? Foi alguma escolha própria? Então, esta escolha desta capa aconteceu. Estava eu no bloco operatório uma manhã, entre cirurgias, e a editora me enviou um e-mail a dizer: Olha, quer sugerir alguma capa? Quer alguma figura? Eu pensei: opá, não fazia ideia que eu tinha sequer essa oportunidade. Eu sei que eles iam lá para o departamento de grafismo, que eles decidiam. Mas, gente, eu também não quero agora que seja algum interno lá da gráfica a escolher uma figura qualquer que pareça de uma sala de espera do dentista, e então vou pensar em alguma coisa rápida. E então comecei a ir. Eu tenho listas, sou um bocado obsessivo, tenho listas de tudo no telemóvel, inclusive de pintores, de obras que gosto, e então dei lá desesperadamente. E então tinha muitas coisas do Gustavo Doré, que eu adoro, né? O ilustrador da Divina Comédia, do Dom Quixote, e então escolhi algumas. E pensei, vai ser mesmo esta. Então era uma imagem escabrosa de um diabo com umas asas enormes, assim pintada a preto e branco, sentado numa pedra. E ele, vai ser mesmo isto. E apresentei lá à minha interna, que estava lá ao lado, e disse assim: O que é que tu achas? Eu entusiasmo disse: O que é que achas? Não está fenomenal este diabo de asas abertas, dá sempre um ar de malido. Ele disse: Parece um catecismo. E eu, como assim? E então achei que tinha que usar algo que não fosse tão remoto. E Klimt é um pintor prodigioso, mas também o público conhece-o, e, ou seja, faz parte daquele conjunto muito restrito de artistas que são simultaneamente aclamados pela crítica, pelo público, que são reconhecíveis, que não são banais, também não escolhi o beijo, não é? Exato. A vida e a morte. E depois tinha, além de ser um prodígio gráfico, tem estes dois elementos da morte a espreitar a fragilidade da vida. Portanto, eu gosto muito de Klimt, já fui muitas vezes lá ao Belvedere, ou lá como é que eles dizem em alemão, lá em Viena. Portanto, acho que não foi uma escolha que tirou ao livro visibilidade. E também não parece um catecismo, o que é bom. Exatamente. E contos são muitas vezes desprezados, quer pelos leitores, quer até se calhar pelo próprio escritor. Como é que se atreve? Qual é que foi a razão para termos feito um livro de contos? Bem, a primeira razão é, como eu te disse, utilizei os textos que já tinha preparado ao longo daquele meu ano de trabalho no Inconsciência. Portanto, pus os poemas de parte, pus as crónicas de parte, quer dizer, os poemas acabei depois por usar também para o Egoscopia, alguns. Mas, portanto, por um lado, porque achei que havia ali matéria que não era totalmente desprezável e pronto, que alguém iria achar minimamente válido e coligi-os. E depois, porque, e tu também percebes isto, o nosso trabalho é bastante exigente e temos horários um bocado chatos e trabalho noturno e, portanto, acaba por sobrar pouco tempo. E então o conto não te implica muito investimento, ou melhor, implica investimento, contos não me odeiem, implica investimento, claro, não implica um compromisso de tempo muito prolongado. Um romance, eu estou a escrever um romance também
É pá, é o quarto romance que eu estou a escrever, mas os outros deixei-os tipo a um terço. Este aqui vai a bom caminho. Mas tu, para conseguires manter durante um ano, 2 anos seguidos, dentro de um espaço narrativo, dentro da coerência dos personagens, perceberes o arco dos personagens e teres isto constantemente dentro da tua cabeça durante 2 anos enquanto escreves um romance, é muito difícil quando tens de estar a parar constantemente, porque tens congressos, porque tens urgências extra, porque tens a tua vida cotidiana. E então os contos, tu consegues numa semana consigo escrevê-lo, revê-lo, editá-lo, e está um conto feito, perfeitamente isolado, para além de que, pronto, eu tenho, é um bocado como o Jorge Luís Borges, eu tenho muitas ideias por dia do que é que gostava de escrever, mas depois não escrevo nenhuma porque demora muito tempo. Se eu transformar essa ideia só num conto, talvez já consiga, mas vou começar a fazer como o Jorge Luís Borges e basicamente vou usar as ideias como sendo resenhas de livros que nunca foram escritos. Portanto, basicamente faço uma espécie de um códice dos meus livros que nunca foram escritos e são só 3 linhas de resumo. E basicamente pode ser essa a próxima ideia. Mas eu acho, e já agora fazendo a apologia dos contos, acho que é um meio literário super válido porque é difícil concentrar uma grande intensidade narrativa e uma visão tão específica do mundo em poucas páginas. Não é, não, ninguém está à espera de se relacionar profundamente com os personagens, não é? Mas de ter uma mundividência muito coerente é muito difícil. Tens a Alice Munro, não é? E tens o Chekhov, e tens contistas soberbos que são provavelmente as formas mais sofisticadas de literatura que já foram feitas, não é? Desde sempre. E, portanto, acho que é um meio um bocadinho desprestigiado, não sei muito bem porquê. Aliás, eu já tinha mandado este livro antes de enviar para os concursos, já tinha enviado o livro para algumas editoras. E respondia-me dizer: o livro é muito bonito, mas as pessoas não compram livros de contos. E eu, pronto, está bem, vou mandar para um concurso. E ainda bem. E assim foi. Agora, por causa de fatos em contos, é uma médica é aí do Norte, Sim. que é a Graça Pinga de Moraes. Não sei, Ah, sim. é muito boa. E é muito Pronto. boa contigo. Tá. Temos aqui uma geração de contistas a querer desabrochar. É só o país permitir. E os leitores? E agora, uma questão relativamente aos vários contos. Cada conto Hum. tem uma estrutura e uma dinâmica muito própria. Como é que conseguiste abarcar essas todas? Foi ao longo então deste ano? É assim, basicamente eu também pedia-me com facilidade e sinto que eu não gosto da ideia de ter uma fórmula literária e gosto muito de experimentar com a forma. E às vezes, sei lá, estamos no final do outono, num dia soturno e penso, apetece-me escrever uma novela gótica, uma coisa meio um Oscar Wilde tardio ali, um Bram Stoker, e então invoco é mais uma coisa mais visual até do que propriamente literária. Invoco todas as imagens e os mecanismos possíveis desse tipo de novelas góticas, mas depois também penso, não vou dar ao leitor, nem a mim próprio, pá, um fim expectável, nem um caminho expectável. Então tento subverter as expectativas à medida que vou escrevendo. Portanto, geralmente o que faço tenho uma ideia só para o final. Quero que, sei lá, este personagem acabe, se aperceba que este personagem afinal não era a vítima, era o opressor, o que seja. E depois, como nos policiais, fazes o caminho retrógrado, não é? Vais vendo de que forma é que deves construir o enredo de maneira a chegar àquela conclusão. E depois há a parte mais bonita para mim da escrita, que é depois de teres esse esqueleto feito, é simplesmente deixar a matéria literária sair pelos dedos, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa potencial e muito encantatória, mas básico para cada conto existe existe um estado mental em que estou nesse momento. Eu, por exemplo, o Cartas da Fronteira, que é da Selene e do Endymion, foi basicamente para resolver um problema emocional que eu tinha na altura. Estava ali em sofrimento emocional atroz acho que era o Flaubert que dizia: quando tiveres um desaire amoroso, transforma em literatura, em vez de atirares ao vinho, transforma em literatura. Eu atiro-me ao vinho e transformo em literatura. Então, por exemplo, nesse caso, eu estava de férias com uns amigos no Mediterrâneo e estava num barco, estávamos a fazer uma viagem em torno de Formentera, de barco, e à noite aportámos assim numa enseada extraordinária
E então eu estava sozinho no convés do barco, com um céu estrelado absolutamente avassalador, com um ondear, e então aquilo, um cheiro, não sei de que planta, mas para mim era de jasmim, provavelmente não há jasmim naquela zona, mas para mim era jasmim, e criou-se ali uma espécie de uma sinergia imagética poderosíssima que me fez pensar na Selene, não é? Neste caso a deusa da lua, e o amante, o Endymion, e então quis encontrar uma subversão do mito, em que neste caso o Endymion é que deixou a deusa, não é? Que é uma coisa um bocado impensável, um sacrilégio, e ele abandonou-a pelo seu excesso, pela sua excessiva mortalidade e pela sua excessiva falibilidade, mas e então é uma espécie de aquele contexto, aquele lugar em que eu estava, o desaire amoroso, pediram aquela estrutura. Portanto, pediram uma carta em primeiro lugar, porque era o Endymion a tentar explicar-se perante uma divindade, não é? Como é que ele foi capaz de recusá-la? E ao mesmo tempo essa carta foi percorrendo um espaço físico que era aquele em que eu estava. Portanto, eu vou respondendo ao mundo. Portanto, nasce da minha intolerância ao tédio, da tentativa, ainda por cima, depois eu sou muito dependente de validação externa e eu preciso que as pessoas digam isto é novo, isto é ótimo. E então estou sempre a pensar como é que isto vai ser inovador. E então acaba e depois gosto muito de experimentar estilos, experimentar géneros, ainda não experimentei o conto erótico, vamos ver o que é que vem daí. Quem sabe uma próxima oportunidade não vou escrever como os livros da Sabrina. Veremos. Esse também é um género que é amplamente interessado. E muito vendável, é particularmente procurado. Se bem que hoje em dia há outras alternativas graficamente mais gratificantes, talvez. Eu estou aqui a tentar pôr esta cadeira para cima porque isto não diga do meu irmão, mas pronto, está tudo bem, vou ficar baixinho. Mas pronto, uma vez mais, o livro em si, para mim, é o resultado de um ano de grande energia criativa e de grande entusiasmo em particular, porque me deu muitas formas de abordar a literatura. E, portanto, Quase mais um motivo. a escrita com purga também. Sim, tu lá está, como tu, exato. Este conto do Endymion e da Selena é uma prova de. Há outros também, dá para perceber quais são, provavelmente, são os dos amores, não é? Porque há o do amor e outros vícios, que também é esse, curiosamente, isto para os lisboetas provavelmente terá mais interesse, mas aquilo, portanto, é passado na corte da Titânia. Ah, meu Deus, agora esqueci-me do nome do personagem. Do Oberon e da Titânia, que são personagens do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, e aquilo é passado no reino deles, mas a festa do lá que está a acontecer é uma transposição do Lux, da discoteca Lux. E então tudo o que está lá a acontecer, de forma menos ou mais velada, é um circuito dentro do Lux, numa noite desvairada de Lux. Mas pronto, esse conto também é uma resolução de um problema emocional que acabou por ser convertido num conto e olha, ajudou imenso. Foi uma autopsicoterapia Exatamente. que resultou muito bem e que me satisfez muito. E acho que ficou um conto minimamente interessante. E agora, uma curiosidade pessoal. Esta é muito. Como Vamos a isso. a medicina Peço desculpa que eu não ouvi bem. como consegues conciliar a medicina e a escrita? Ok. Então, é uma pergunta mais que legítima, porque estamos sempre a dizer, não é? Estou sempre aqui a autoflagelar-me com o facto de trabalharmos muito, mas também tenho tempo a escrever. Por um lado, não tenho filhos, coisa que os meus amigos que têm filhos hão de perceber que é uma das maiores garantias de tempo para outras coisas no mundo. Outro lado, também, pronto, prescindi, como tu sabes, a maior parte dos médicos, e por uma necessidade também de compor o ordenado, e porque de facto o nosso Sistema Nacional de Saúde não é particularmente, em termos remuneratórios, não é particularmente generoso, fazem atividade privada. E eu abdiquei da atividade privada para ter essas 2 horinhas diárias extra para poder escrever, porque já tinha definido que era um desígnio existencial, que não é apenas um capricho, que não é apenas um fait divers. És tu que estás a fazer assim. Opa, isto é fascinante. Não. Aqui o-
Eu acho fascinante porque eu pareço uma criança, como é a primeira vez que eu vejo ter um live, acho tudo que aparece no ecrã absolutamente delicioso. Está aqui alguém a fazer assim, que fabuloso. Mas, de facto, todo esse tempo extra que eu teria para a atividade privada, que acabei por fazer durante um ano, mas depois prescindi dela porque estava a ficar angustiadíssimo, não estava a produzir nada, não estava a escrever nada, saía do trabalho exausto, ao final do dia não conseguia pensar, não conseguia exprimir-me. E então abdiquei do privado, passei a fazer só o público, que não deixa de ser muito exigente, claro, mas aquelas 2 horinhas em que eu não tenho que ir buscar os miúdos à escola, nem dar-lhes banho, nem metê-los na cama, são usadas para escrever, para fazer exercício, para comer, para passear. Portanto, boa decisão, malta com filhos. É assim mesmo. Continuem esse caminho. Mas é assim que eu conjugo, basicamente. É. Dicas apontadas, então. Não tenho filhos, se já os têm, entreguem-me. É sempre... Não, não. Os avós agradecem. Exato. E agora uma pergunta para terminar esta ronda. Já acabou? Não, não, ainda não. Não, não, já acabou o vinho. Ok. Mas há mais. Há mais, pronto, ok. Está a falar do romance que estavas a escrever. Sim, exatamente. Também sobre esses novos projetos que estão aí na cara. Ok, muito bem, muito bem. Como tu sabes, eu já agora, uma vez mais, o meu momento de televendas, também escrevi este livro, o Egoscopia, ou A Mecânica Geral de Si Mesmo, que é um livro de poesia que foi o prémio Natália Correia deste ano, o que é inacreditável. Eu fiquei chocado no início deste ano, porque começo, portanto, o ano sem ter nenhum livro publicado. Quer dizer, tinha as participações do livro de arquitetura, mas era enquanto editor. E já angustiado a pensar, pronto, eu não sei para que é que eu ando nisto, porque estou há 3 anos ou 4 a escrever e nada acontece. E de repente, em 2 meses seguidos, foi o prémio do livro de contos e depois o prémio Natália Correia de poemas. E parece-me aqui uma coisa meio avassaladora. Está toda a gente. Ou os meus exemplares foram com LSD embutida e o júri foi, de alguma maneira, vítima de alucinogénico. Mas, pronto, foi ótimo. E então, eu escrevo, para além de prosa, escrevo poesia e crónica. Pronto, escrevo tudo e não escrevo nada, portanto, está a ser tudo uma porcaria. Mas estou a escrever neste momento. Já tenho um livro de poesia terminado, outro, um novo, porque a poesia escreve-se, não é mais facilmente, mas é mais torrencial e é mais catártica e é uma coisa mais eruptiva. E então, ainda hoje estava no bloco operatório de manhã e ali entre 2 cirurgias abateu-se um poema. E, portanto, desde que o livro foi publicado, o Ecoscopia já deve ter para aí uns 100 poemas novos. Agora, não estou a dizer que são todos bons, mas vou organizar um pouco e vou. Já tenho o suficiente, já tenho um tema, já tenho mais ou menos uma organização. Portanto, o livro de poesia vai. Está a terminar. Tinha um romance que já estava a escrever antes de enviar estes 2 meninos. Agora vou chamar os meus filhos, só para chatear a malta com filhos. Estou a brincar. Mas já tinha já estava a escrever um romance e já estava bastante adiantado. E eu digo que já estava bastante adiantado porque eu fiz uma estrutura prévia bastante ampla, em que estabeleci os capítulos, a estrutura dos capítulos, os personagens, os percursos dos personagens, dentro de cada capítulo as cenas. Portanto, já está tudo montado e já estava aí a meio da escrita, da matéria escrita em si. Portanto, o romance já não há de demorar muito. Tenho tido, felizmente, agora estas atividades de entrevista e estas coisas que me tomam algum tempo, mas que eu faço com muito, muito gosto, porque ainda fico meio chocado que as pessoas se interessem. Mas acho que a meio do próximo ano deve estar acabado. E pronto, eu estou a escrever, tenho umas crónicas também. E é bom, olha, fui convidado, é uma coisa muito estúpida, também não entendo, sabe? Fui convidado para escrever um poema para uma antologia de poesia do António Salvado, foi uma série de poetas portugueses que foram convidados, e eu escrevi um livro, não sei como é que eu fui convidado, chama-se poeta, não é? Mas pronto, e então também o livro saiu agora, chama-se Inventário de Travessias, estava a tentar não me esquecer, ia ser uma humilhação. E também saiu agora, portanto,
está a avançar-se devagarinho, a coisa vai. Muita coisa aí na calha, então. É exatamente, não, muito entusiasmo também e vontade Também de escrever. para dar ânimo para quem queira escrever, não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. Até porque, eu vou-te dizer, eu vou ler coisas que eu escrevi no início da inconsciência e fico constrangidíssimo a pensar, Lionel, que mal que se escreve. Ou pensar, que coisa mais constrangedora. O que é isto? Parece uma composição do 11º ano. Uma coisa totalmente prolixa, estás a ver, jactante, cheia de interposições de verbos como substantivos. O que é isto, homem? Que mal. Portanto, efetivamente, escrever, que quanto mais escreves, melhor ficas. Quer dizer, melhor ficas, mais refinado, mais te aproximas de uma forma mais pura, menos imbrincada. Por isso, quem verdadeiramente tiver interesse em escrever, é natural que o início. Eu estou a falar como se fosse um grande senador da literatura com 40 anos de escrita, não é? Mas mesmo num curto período de tempo, se escrever diariamente e continuamente, a diferença é uma coisa abismal, melhora-se imenso. A capacidade de comunicação muda completamente. Portanto, em frente, vamos a isto começar. Eu quero criar um clube literário, pá. Não há salões literários em Portugal. Não há os botequins, o de Chat Noir, o grupo do Leão. Já não há nada dessas coisas. Pá. Não há um sítio em Lisboa onde uma pessoa vá, um bar enfumarado com copinhos de jerupiga, para uma pessoa beber e conversar sobre literatura. É uma chatice. Conseguires fundar algum, diz-me. Depois tens que ir a Lisboa, mas acho lindamente, acho muito bem. Ora bem, e agora já falámos sobre a obra, agora vamos falar um bocadinho sobre o autor. Ué, não sabes onde estás a meter, porque se alguém que fala, gosta de falar dele próprio. Estou a Como brincar, começou não a é verdade. paixão pelos livros? Opa, eu desde que me lembro, eu sempre fui, pronto, primeiro, tudo que fosse ficção sempre me fascinou. Não sei se era porque eu achava que o mundo físico era um tédio. eh, não havia nada para fazer aqui na Terra, não é verdade. Tenho imensos amigos eu vivo em Cabreiros, que é uma terra aqui de Braga, Uhum. e sempre tive e tenho dezenas de primos e tive uma infância super rica, não é por aí, mas sempre que aparecia um fragmento de ficção à minha frente, fosse na televisão, fosse numa revista, aquilo entontecia-me, era uma coisa natural, espontânea, não era nada que eu controlasse. E então, desde que me recordo que um livro sempre foi uma espécie de um farol, o canto da sereia e um chamariz poderosíssimo. Eu lembro-me que tinha aqui uma coleção em casa que era da Madame de Ségur, e antes de eu saber sequer ler, aquilo tinha umas figurinhas, e eu passava horas sentado no chão a olhar para as figurinhas e não percebia nada e tentava decifrar a história através das figurinhas. E então, os livros sempre foram objetos muito reconfortantes e muito entusiasmantes. E agora há aqui um momento de educação para a saúde. Às crianças desde 6 meses deem livros à vontade, porque elas não sabem ler, mas estabelecem uma relação emocional fortíssima com o livro, que vai criar depois, mais tarde, uma naturalidade de leitura muito maior. Portanto, a minha relação com o objeto livro sempre foi muito salutar e muito poderosa. E depois, eu sempre me recordo, talvez eu desde criança um bocado um trapaceiro, sempre adorava mentir e inventar coisas, às vezes só para me divertir, inventava mentiras e arranjava, dizia à minha mãe coisas sobre o meu irmão que não tinha nada a ver, inventava histórias, coitado, o que ele sofreu. Mas sempre tive uma tendência para a mitomania, pronto, para inventar. E gostava depois do Chico, sabe? Adorava quando na escola me mandavam fazer competições. Também nasce um bocadinho deste narciso de gostar de ser louvado, não é? Depois eu adorava que a professora dissesse: Nossa, que texto lindo, que bem que escreves. E portanto isso ainda me motivava mais. Vou escrever agora uma composição sobre a primavera, vai ser mesmo bonito. Eu E então. sou natural Ah, ébico. diz Eu acho isto? que a seleção natural para ser ébico é um caminho que todos Não, nós. não, é isso. Tu não podes, os professores não podem elogiar mais que 2 vezes que vais acabar em medicina. É certo. Se tu és minimamente dependente e tens algum tropismo para o elogio, é infalível. Entretanto, os livros em si sempre começaram a ser também objetos que eram particularmente desafiadores porque criava um diálogo que eu não conseguia ter fora do livro, ou seja, talvez por sempre fui muito nostálgico e sempre fui muito melodramático e saudosista do passado, e então na adolescência, não é? Tipo, os descobrimentos e as caravelas.
E então era tudo. Eu sentia-me sempre uma alma velha. E a literatura criava um diálogo direto com pessoas que tinham uma linguagem muito cientista, tal como a minha, e que eram imperceptíveis, tal como eu. E então sentia-me de alguma maneira próximo dos personagens, dos Flauberts e dos Montpertuis, e de Maupassant e por aí fora. E então encontrava uma espécie de uma irmandade, de um conforto grande. Não que no mundo físico não tenha amigos, malta, eu não vivo debaixo de um dolmen, mas, mas é um diálogo muito reconfortante de seres que têm exatamente o mesmo fascínio pela literatura quanto eu. Portanto, acho que foi um caminho natural. Depois, lá está, o facto de tu saberes diariamente, tu não conseguires pensar noutra coisa ou daquilo que te seguir continuamente, já é um sinal de que não podes fazer outra coisa, não é? Ou de que podes tentar, eh, se conseguires acomodar na tua vida essa possibilidade que vais ter que escrever. E eu segui um caminho que desde sempre, lá está, mesmo sendo médico, não haveria forma, não concebo, de não expressar literariamente. E depois, como sou um narcisista, preciso que as pessoas leiam. Não só escrever, mas ser lido. Sim, senhor. E agora aqui uma pergunta que está relacionada com algo que eu tenho vindo a construir ao longo desta. Há alguma música ou música ligadas ao processo deste livro? É curioso que digas isso, porque para o romance eu criei uma playlist inteira de faros, porque aquilo passa-se durante um período. Não interessa agora muito, mas pronto. É ali a meio dos anos de 2010 e 2020, e vinte, e então a banda sonora de alguma maneira ajuda. Isto porque eu li alguns que oh meu Deus, o Almodóvar fazia muito isso. Criava, o Almodóvar e o Woody Allen criavam primeiro a banda sonora e depois é que compunham uns filmes e pensei, vamos lá dar uma oportunidade a esta técnica e é fabuloso. Para este em particular, algo, por exemplo, olha, o Conto a Noiva, que é um conto meio de mau augúrio, que parece uma espécie de uma maldição ou de uma espécie de um esconjuro da aldeia relativamente à Antónia, que tem um final bastante macabro. Esse conto foi inspirado numa música da Rosalia. Não é numa música em si da Rosalia, mas naquele tom meio fúnebre entre a sedução e o funesto que ela tem, principalmente no primeiro álbum, o Los Angeles, que tem algo do flamenco, não é? Aquela coisa meio sanguínea, ameaçadora, mas ao mesmo tempo muito carnal. E eu estava a ouvir, estava sentado num aeroporto, não me lembro onde, a ouvir o álbum e nem estava atento à letra, mas aquele ambiente gerou-me de espécie uma sensação de mau augúrio, de vaticínio, e então comecei a pensar em criar uma espécie de uma figura feminina que fosse portuguesa, mas que tivesse também essa força meio encantatória, não é? Uma coisa do meio de sereia, e ao mesmo tempo uma pulsão de morte e destruição que fosse, a quem lesse, fosse algo que atraísse. E portanto, olha, lá está, aí foi uma música que acabou, ou foi neste caso a Rosalia, que acabou por me conduzir para o texto. Sim, senhor. Eu vou explicar porquê, porque eu ao longo destas conversas vou fazendo esta pergunta às várias pessoas que acompanham e eu estou a construir uma playlist com base nas músicas. Fabuloso, vou-te enviar as três ou quatro da Rosalia que pus. E há mais algumas. Olha, o da Inocência, que é uma coisa assim meio. Que é um conto também um bocadinho distópico. Tem algumas músicas do meu Deus, Apocalipse Now. Também tem ali um ambiente mais destrutivo. Portanto, acho que vou enriquecer a tua playlist com alguns nomes, com certeza. Cá guardarei. Sem E dúvida agora nenhuma. uma pergunta que pode ser um pouco ingrata ou um pouco Hum, respondida. Como é que é ganhar sim. um papel em branco? A angústia da folha em branco, não é? Eu honestamente, e não quero estar a atrair maus augúrios, mas é ao contrário. A minha é mais a angústia da folha já escrita, porque acabar um texto começado é que é o difícil, porque como tenho, é um pouco fervilhante aquilo que eu quero escrever, eu quero escrever muita coisa, mas depois falta uma disciplina ou a força ou a energia para acabar a maior parte das coisas que começo a escrever.
Por isso, pelo menos por enquanto, e espero que isso nunca mude, não me acontece muito ter uma folha em branco. Acontece-me ter centenas de fecheiros, começar. E depois pá, mas agora não vou começar este poema do meio, já não dá, isto vai ter que ficar ali guardado, alguns como registro. Ehm, mas se há, é uma coisa que me deixa absolutamente aterrado a ideia de que um dia possa não ter nada para dizer, não é? Quer dizer, enquanto alguém que o que quer fazer é comunicar, e não só comunicar de uma forma minimamente válida, não é simplesmente criar matéria escrita que não adiante nada à causa humana nem literária, não é? Isto parece muito ambicioso isto tudo, mas que não seja minimamente interessante para quem lê, no sentido em que seja edificante, que construa. Eu fico aterrado com a ideia de que chega um dia em que de facto se esgotou. Mas acho que não, porque assim, o mundo já parece Camões, não é? Está em constante mudança. E desde que tu estejas atento ao mundo e tenhas uma visão crítica, é difícil não ter coisas para dizer, não é? Só tens é que tentar focar, ou seja, eu acho que é que eu preciso, quando a mim próprio, estou a falar agora enquanto é o que eu me tento instruir a mim próprio, e não ser sofro ao ponto de querer estar sempre a lançar coisas cá para fora, estar sempre a produzir, estar sempre a mostrar, porque isso acaba por criar material escrito pouco consistente e não serve o trabalho em si, não serve a obra, serve o autor, só é só para eu me sentir validado. E se tu tiveres tempo suficiente e uma perspectiva crítica, eu acho que vai haver sempre, vais acabar sempre por conseguir escrever algo de interessante, nem que seja para poucas pessoas, para a tua mãe e para os teus avós, mas acho que sim, portanto, pronto, lá foi eu durante 20 minutos a falar uma vez mais. E agora sim, esta é que é capaz de ser complicada. Então lá. Três recomendações literárias. Três recomendações literárias, muito bem. Quando me perguntam isto, eu tento sempre não parecer que estou a excluir autores portugueses, mas vou esquecer isso, porque pá, eu sei que eu super a favor da inclusão, não estou a dizer o contrário, mas no que diz respeito à arte, eu foco-me exclusivamente na questão da qualidade estética. Então, sugestões, livros que mudaram a minha maneira de ver a literatura e as possibilidades da literatura. Tenho o Beloved, da Toni Morrison, inacreditável, chocante, é absolutamente chocante. É um livro com uma força poética. Primeiro, consegue fazer duas coisas e tentas conjugar, que é dar-te uma mundividência totalmente alheia a quem tu és, a experiência negra da escravatura e a experiência do negro americano é algo que eu nunca conseguiria conceber e nem acho que conceba ainda, mas conseguir apresentar-te de uma maneira tão visceral e que seja tão verosímil e depois construir aquele pesadelo de uma forma tão poética e tão atormentadora, porque aquilo assombra-te, aquele livro assombrou-me durante meses. É de uma força, demonstra uma vez mais o poder que a literatura consegue ter. Portanto, aqui começamos, Toni Morrison, Beloved. Depois, não, eu ia dizer aqui um Faulkner, mas Faulkner é interessante, mas um pouco. Não é. Para mim, o Chekhov é tipo imbatível a todos os níveis. Não há um conto. As pedras são todas ótimas, particularmente as Três Irmãs e o Tio Vânia, mas para mim, onde o homem excede. Olha, as Três Irmãs, que maravilha. Mas o Homem Sete totalmente nos contos, é de uma riqueza absolutamente intransponível. Depois temos, deixa-me lá ver, dentro das minhas. Pá, este parece um clichê, mas o Flaubert, pá, é uma Dama Bovary absolutamente imbatível. Depois tens eh, o Som e a Fúria do Faulkner também. Mas eu leio muito clássicos, eu tenho alguma deficiência em ler. Olha, outro livro, vou-te dar só mais esta para não estar aqui também a saturar, mas a Dora Bruder, do Patrick Modiano, porque também me veio apresentar, uma vez mais, o quão plástica e multímoda a literatura pode ser, porque aquilo parece-me basicamente um relatório do Tribunal de Contas, quase. Aquilo ele vai mostrando, é ele atrás da Dora Bruder, da memória da Dora Bruder, uma judia que vivia em Paris e que entretanto desapareceu, e ele faz esta procura retrospectivamente 50 anos depois, através de bilhetes, através de pequenas referências, e o livro basicamente é quase uma coleção de bilhetinhos que ele foi fazendo dessa investigação, parece um relatório de polícia insípido,
mas que foi construído com tamanha inteligência que ainda te dá uma sensação mais angustiante do anónimo, da preservação do indivíduo anónimo. E isso mostrou-me quanto a literatura não tem que ser só aquela nossa concepção habitual da narrativa fluida, estruturada, com princípio, meio e fim, um narrador omnisciente e os personagens bem definidos. Pode ser tudo o que tu consigas introduzir em páginas e que gere em quem lê, não necessariamente um enredo, mas uma visão coesa de um universo a que tu nunca poderias aceder. Portanto, Patrick Modiano, dar a berruda, sem dúvida nenhuma. Yeah. Portanto, ficámos com 4. Era complicado. Pronto, está tudo bem. Sempre um overachiever, peço desculpa. Agora sim, a última pergunta, que isto é uma pergunta já quase à Daniel Oliveira. Vai que bem. Livros. A tua vida, o teu livro, qual seria o título? Qual seria o título? Então vamos lá ver. Instruções para uma sede infindável, porque instruções para lidar com uma sede infindável, porque acho que pronto, é uma satisfação que toda a gente tem, naturalmente, mas eu tenho uma angústia de não participação, um FOMO, não é? Como a malta chama, com um poder atroz que me leva a querer estar constantemente em viagem e a escrever e a viver as experiências todas que me sejam dadas, por vezes de forma inconsequente e com dificuldade de delegar coisas e de prescindir de umas experiências em detrimento de outras, ou então quando prescindo depois com uma grande sofrimento de não estar a viver as outras. E portanto seria isso, seria instruções para sobreviver à torrente, algo assim. Instruções para lidar com uma série. Sim, senhores, fica Pode ser. Ou então põe antes, instruções para sobreviver à torrente. Muito mais. para sobreviver à torrente. Desculpa lá, mas está, é o processo criativo que está a acontecer agora. Isto ainda não está a Não, eu já vou no meu segundo copo de vinho e estou no final do dia de trabalho depois de uma viagem para Braga. Também temos que ter alguma parcimónia. Portanto, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o livro ou não. Não, mas acho que não, acho que já falámos que basta, já demos aqui muita matéria à malta, portanto, Gustavo Klimt, centro de mesa, uma gramagem ótima, Natal está aí à porta, aproveitem, há contos para toda a gente, são 19 contos, super diversificados, eu tenho a certeza que vão encontrar um que Dá quase para ser de vento. acha, olha, podia ter arranjado essa solução, vou falar com alguém a ver se eles não fazem um calendáriozinho com chocolates lá dentro, cada um com um sabor associado ao conto, estás a ver? Portanto, uma força criativa poderosíssima. Bem, e quero dizer que tu és um ótimo condutor, és aqui um excelente curador do mundo cultural e que precisamos de muita gente assim, não só dinâmica, mas com esta abrangência de conhecimento e com esta sensibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, e assim despeço-me aqui deste espaço. Espero que tenha sido respeitoso e que tenha sido uma boa conversa. Eu também. E adeus, meu querido, muito obrigado. Um grande abraço e vemos em breve. Obrigado, Ilar. Tchau, meu caro.